iniciar a semana com uma sugestão de brincadeira que selecionei aqui no livro de experiências, na página 23. Nessa proposta, a criança vai explorar algumas questões relacionadas à orientação espacial. E para começar, você pode propor uma brincadeira para ela. Então, organize em um espaço amplo alguns objetos. Então, afaste mesas, cadeiras e nesse espaço disponha alguns objetos como caixa, almofada, brinquedos, corda, enfim. Crie um espaço por onde a criança possa se deslocar, seguindo algumas orientações que você vai fornecer. E para poder fornecer essas orientações, é necessário que você também elabore uma seta. Essa eu elaborei com papelão, mas você pode utilizar qualquer outro material, tá certo? Então convide a criança para conhecer este espaço, mostre a ela a seta e conte que nessa brincadeira, para ela se deslocar pelo espaço, ela vai precisar seguir algumas dicas. Então, oriente a criança a se posicionar num ponto de saída, você pode combinar isso com ela, neste espaço, e a partir dali, ela deve seguir as suas orientações. Então, você pode, por exemplo, indicar que ela dê 5 passos para frente, e aí, usando a seta, você indica essa direção. Você apresenta, então, a seta apontando para frente, e a criança, então, executa essa ação, ela dá os 5 passos seguindo essa direção que você deu. Depois que ela executar isso, você vai apresentando outras indicações, por exemplo, agora dê 2 passos para este lado, e aí você posiciona a seta para a direita, para a esquerda, dependendo da possibilidade de deslocamento que ela pode realizar neste espaço que você criou. E assim você vai apresentando outras indicações de modo que ela vá contornando, se deslocando por esses objetos até chegar no ponto final que vocês tenham definido, tá certo? Numa outra ocasião, a própria criança pode dispor esses objetos pelo espaço e usando a seta, ela também pode dar as indicações para você ou para algum outro familiar se deslocar por entre esses objetos. Combine isso com a criança e certamente ela vai se divertir bastante brincando e explorando assim todas essas questões de orientação espacial, para frente, para trás, para um lado, para outro lado, tá certo? Depois de toda essa exploração, você pode propor para a criança, caso estejam realizando as atividades diretamente no livro, essa proposta aqui na página 23. Nessa atividade, nós criamos uma situação hipotética convidando a criança a levar o soldadinho de chumbo até a bailarina nesta malha quadriculada. Mas para isso, ela precisa seguir essas indicações da legenda. Aqui são as setas coloridas nas cores verde e roxa que ela deve seguir e assim ir colorindo essas indicações, levando o personagem até a bailarina. Mostre para a criança que 2 áreas dessa malha quadriculada já foram preenchidas de acordo com a legenda colocada aqui. Olha só, 2 setas verdes para este lado, então foram coloridas 2 áreas verdes, né, com a cor verde, aqui na malha quadriculada. Pergunte para ela então qual é o próximo passo e você pode apontar a seta seguinte aqui na legenda. E aí ela deve perceber que com a cor verde ela deve colorir mais uma área da malha quadriculada deste lado. E assim ela vai observando cada indicação da legenda e colorindo então as áreas aqui da malha quadriculada até chegar à bailarina, tá certo? Essa então era a sugestão que eu tinha para esse primeiro dia aqui no livro de experiências.